Tempo regulamentar 32. Prepara-se Calazans para bater, deixou para Nilo, caminha para Castilho. Gol, Jorge! Gol de Jorge! Gol do América! Gol do América! Gol de Jorge! Bateu Nilo violentamente à esquerda. Largou Castilho. O zagueiro Jorge foi desesperadamente a pequena área do Fluminense. Empurrou para o fundo das redes. Jorge, número 2, zagueiro direito. É uma alucinação de toda a torcida do América. E os jogadores formam um grande comitê. Sim, começando agora, direto dos estúdios Carlos Henrique Raposo, mais um podcast do Armário da Bola. No último programa, a gente fez nosso formato tradicional, falando de um time, um título, um ano. E falando em tradição, dessa vez a gente vai falar sobre o América. É isso, não tem muita coisa a acrescentar. Um dos maiores clubes aqui do Rio de Janeiro e o chamado segundo time de todo carioca. Eu sou Gustavo Angeléias e estou aqui como sempre com ele, o homem das camisas, Chico Freire. Seu boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa noite. Tá, dessa vez você acertou o cumprimento. Boas-vindas para quem está chegando aí, para nos escutar. Depois de uma semaninha aí que tivemos problemas logísticos e pessoais e a gente não conseguiu gravar semana passada, acabamos nos enrolando. Estamos de volta para falar do América, que, cara, quem não ama, né, o nosso Mecão? Fala de América, fala de tradição, são sinônimos, né? É um clube que está no coração de todo carioca, no coração de todo morador do Rio de Janeiro. Quem que não sabe cantar o hino do América, né, cara? A gente aqui aprende a cantar o hino do nosso time, conhece dos rivais porque a gente vê a torcida cantando e todo mundo sabe cantar o hino do América. É um dos mais legais. A gente vai contar a história do hino também aí no caminho, no decorrer do episódio. E vamos cair para dentro da história desse clube tão tradicional, tão querido, tão especial. Como o Chico falou, semana passada não tivemos programa. Sempre bom lembrar que nós fazíamos tudo aqui na marra, somos nós dois, e semana passada foi uma semana mais complicada que a média. A gente pede perdão aí à audiência pelo vacilo, mas simplesmente não deu. A gente preferiu não fazer o programa do que fazer de última hora e falar de qualquer jeito das coisas, sem pauta, sem tanta preparação, porque de bobo já basta nós. O nosso conteúdo tem que ser de qualidade, a gente preferiu manter a qualidade. Além disso, hoje, especialmente, a gente acha que vai ter mais ruído na nossa gravação, porque tá muito quente. Tá um calor desgraçado no Rio. Cara, tá bizarro o negócio. Até agora, desde o começo do programa, a gente tava conseguindo gravar sem ar-condicionado, sem ventilador, dando passando um pouquinho mais de calor, mas se a gente não tiver com o ventilador ligado hoje, não vai ter programa de novo semana que vem, nem na outra, porque a gente vai desfalecer. Continua queimando o Pantanal, filha da puta. Pois é, exatamente. Temos as nossas redes sociais, Armário da Bola, segue a gente lá, dá aquela moral, dá aquele RT, dá aquele share, dá aquele joinha, dá aquele coraçãozinho no Instagram. Porra, tu aperta o nosso negócio lá e dá um coraçãozinho pra gente. Segue a gente lá, ajuda a gente a divulgar. E, Chico, explica o que é o Armário da Bola. O Armário da Bola é o nosso projeto aqui, nosso blog e podcast, onde a gente pega as camisas que a gente tem na nossa coleção e vai contando as histórias dos grandes times, dos grandes heróis, dos grandes treinadores, dos grandes momentos, sempre falando de futebol como esporte, como fenômeno cultural. Tem um adendo a fazer ao programa de hoje. Ele é dedicado especialmente, uma homenagem, de certa forma, a Marita, minha avó, que infelizmente deixou a gente ano passado, mas viveu por 94 anos essa paixão pelo América, a maior torcedora do América que eu conheci. Ela tinha uma foto minha vestindo até essa camisa que é o gancho pro podcast de hoje, essa camisa do América, toda vermelha. Tinha essa foto minha com o maior orgulho. Esse programa de hoje é pra ela, só podia ser. Beijo, vovó Ita. Faltou alguma coisa? Eu já falei tudo. Caraca, eu tô falando isso tão rápido que eu tô achando isso, eu já tô tão acostumado que eu tô achando até estranho. Faltou a vinheta. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. 100% atualizado. Sabia não? Não sei o que aconteceu. Luís do Maranhão!
negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. O América, fundado em 1904, é uma das instituições esportivas mais reconhecidas e importantes do Rio de Janeiro, mas não nasceu nem vermelho e branco, como ficou conhecido, e muito menos na Tijuca, né? Não, a gente tem alguns casos muito emblemáticos de clubes com identificação muito local, né? Que nem a gente já falou do Bangu, do Madureira, que levam o nome do bairro no nome da agremiação, tem uma identificação muito forte. O América tem isso com um dos bairros mais tradicionais do Rio, né? Que é a Tijuca. Aí você fala de América, você pensa em Salgueiro, em Tijuca, tudo ali, tudo muito, muito próximo, né? O América ele não foi fundado na Tijuca, na verdade, né? Ele foi para lá quase 10 anos depois da fundação. O time foi fundado em 1904, que nem você falou, no final do ano, em setembro. Inclusive fez anos agora, tem 2 semanas aí, numa dissidência do pessoal que frequentava o Clube Atlético da Tijuca, que era um clube de corridas, e o pessoal se juntou no bairro da Saúde, que é também na zona norte da cidade, e fundou o Mecão. O clube passou por várias sedes, sempre na zona norte do Rio, máximo ali em Laranjeiras, que é aquela fronteira ali da zona norte com a zona sul, e em 1911 construiu a sua sede na rua Campos Sales, que é uma das mais tradicionais sedes esportivas aqui no Rio, centenária sede da rua Campos Sales, que passou por muitas transformações que a gente vai contando aqui. O América, cara, é um dos clubes mais tradicionais do Rio. Assim, eu acho que não é exagero nenhum dizer que é a quinta força, né? Rola aquela disputa ali com o Bangu, com o Madureira, né? O Madureira nem tanto, que o Madureira tem menos título, mas o América e o Bangu brigam ali pela quinta posição, mas eu acho que o América sobra um pouco, né? Tem mais taça, tem mais história no Campeonato Carioca. O América é um dos 4 maiores participantes do Campeonato Carioca, tá ligado nisso? Tem mais participação que o Vasco na primeira divisão do Campeonato Carioca. E é um clube que serviu de inspiração para cerca de 7.800 clubes chamados América ao longo do Brasil, né? A gente tem o América de Natal, América Mineiro, tem América em tudo quanto é lugar. Pernambuco tem América. E é o primeiro clube batizado com o nome do continente. A gente tem que lembrar que a América não é os Estados Unidos, a América é o continente que habitamos. E foi o clube mais clonado do Brasil, com as cores, o escudo, o nome, tudo isso foi copiado. Mas esse América é o América sem acento e America Football Club. Eu acho legal isso, né? É um traço que as pessoas às vezes se esquecem. O nome do clube não tem acento. América sem abrir. É como se fosse a grafia em inglês. América. O América que tem essa identidade, esse DNA de pioneirismo e tradição, muito graças ao Belfort Duarte. Foi muito importante para a criação da identidade, para a popularização, pela difusão do América como clube. A gente falou, o América não foi fundado na Tijuca e ele também não foi fundado vermelho. Então você vê que todos os símbolos do América vieram com o tempo, né? Eles foram agregados. O clube jogava todo de preto, depois virou rubro-negro, porque tinha problemas para conseguir o tecido, para fazer a camisa. Em 1908, o Belfort Duarte, ele transformou o clube em um dos mais tradicionais, um dos mais o Brasil todo conhece, né? O América, jogando de vermelho com calção branco. O Belfort Duarte ele foi um cara muito importante de várias formas. Ele se mudou para o Rio em 1907, 3 anos depois da fundação do clube. Ele não era carioca e ele foi atuar no América, ele foi ser jogador, a convite do pessoal de lá, que era... enfim, chamou ele para participar do clube. Depois, muitos anos depois, ele foi também presidente, foi técnico, foi diretor geral, foi tesoureiro, foi tudo. Ele passou por todos os cargos na América. E ele é um cara que foi muito importante porque ele tinha muito amor mesmo pelo clube. Então, tanto como jogador quanto fora de campo, ele levou o nome do América, ele trouxe muitas tradições, ele foi importante para a mudança da cor do clube. E aí ele dá o nome, hoje em dia, ao prêmio de zagueiro mais disciplinado, defensor mais disciplinado do Campeonato Carioca, que é o prêmio Belfort Duarte.
porque ele era um cara muito exigente, muito disciplinador. Ele botava regras duras para os jogadores, para os atletas, e ao mesmo tempo ele foi um cara muito progressista, até dá para dizer, né? Porque você vê que nos anos 1900 e pouco, 1900 ali, bem no começo do século XX, ele foi o cara responsável por abrir as portas da América para os jogadores negros. A gente falou bastante disso no episódio do Bangu. A gente falou sobre esses movimentos, né, dos campeonatos cariocas pela inclusão de atletas de cor. E no América, quem abriu essas portas foi o Belfort Duarte. E ele viajava muito pelo Brasil, divulgando, falando sobre o América, ajudando a fundação de outros Américas pelo Brasil. É um cara muito importante para disseminação do futebol, né, cara? Ele era entusiasta não só do América, mas também era do esporte. Tanto que ele é o cara que traduziu as regras do inglês para o português, o que, se a gente parar para pensar, é algo muito importante para a democratização do esporte, né? O acesso ao esporte, ele... Se hoje em dia tem muita gente que não fala inglês, tem muita gente que não fala português, mas no Brasil as pessoas falam português. Tem muita gente que não fala inglês. Imagina naquela época, esse é um primeiro passo do que a gente pode considerar uma popularização, um dos primeiros passos da popularização do futebol, que como a gente falou nos programas passados aí, que a gente tem abordado bastante esse começo do futebol aqui nessa série dos times cariocas, era um esporte muito elitista, né? Não, assim, eu falei que ele era um cara progressista, eu fui um pouco leviano da minha parte, porque eu não sei, eu não conheço a identidade... Foi impreciso, não foi leviano, você foi impreciso. Do Belfort Duarte, mas ele foi um cara que tomou atitudes progressistas que colaboraram para o progresso, para o desenvolvimento do esporte, do futebol, né, tanto no Rio quanto no Brasil. Ele foi um dos caras que ajudou o time a ser campeão carioca pela primeira vez e foi capitão do time até a última partida dele em 1915. O primeiro título carioca do Bangu foi em 1913. Depois ele assumiu outras funções no clube, né? Como eu falei, ele foi diretor, foi tesoureiro, inventou uma coisa que o Belfort Duarte estava lá fazendo pelo América. O América, cara, é um clube com símbolos muito fortes, né? Como a gente estava falando aqui agora, tem essa identificação muito forte com a Tijuca, tem a camisa toda vermelha, que é muito conhecida. O hino, como eu falei, todo mundo sabe cantar. Hei de torcer, 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 hei de torcer até morrer, 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 pois a torcida americana é toda assim, a começar... Quem compôs esse hino maravilhoso que todo mundo conhece, se você não lembrava, você provavelmente já ouviu esse hino em algum momento, foi o Lamartine Babo, que era um célebre compositor de marchinhas e compôs o hino dos 4 grandes do Rio e do América, que é o 5º grande na época, era muito mais importante. Aí conta aí a história do hino. Então, 1949, eu achei fontes diferentes. Eu vi escrito em alguns lugares 47, em alguns lugares 49. Vou ficar devendo essa precisão aqui. Mas Lamartine Babo, ele era um cara muito, muito famoso, muito competente, compositor de marchinha, como você falou. E ele foi chamado para fazer os hinos alternativos, não oficiais, dos 11 participantes do Campeonato Carioca daquele ano. Isso. Era um programa de rádio e tal, que fez a rádio na época, né? No auge. Alguns clubes depois assumiram oficialmente os hinos e outros não. O Flamengo, por exemplo, o hino oficial não é o que todo mundo conhece. O hino oficial é um hino da regata, né? Que é... Não, Flamengo, tua glória é lutar. Campeão de terra. Todos os clubes cariocas, os hinos populares, são chamados hinos populares, que a gente chama. Que é uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Botafogo campeão, sou tricolor de coração, vamos todos cantar de coração do Vasco. Todos esses hinos foram o Lamartine Babo que cantou. Esses não eram os hinos oficiais, e o Lamartine Babo compôs. Além desses, também fez para o São Cristóvão, para o Madureira, para o Olaria, para o Bom Sucesso, para o Canto do Rio, e o que ele mais caprichou, obviamente, foi o time de coração dele. Ele era americano doente, e escreveu o hino do América, que é essa pérola. É um hino muito legal, muito querido, e tem uma parte engraçada, né, que ele fala campeões com a pelota nos pés,
Fabricamos aos montes, aos 10, só que são 11 em campo, né? Então o pessoal brincava que o América já entrava em campo sem o ponto esquerda. É aos 10 que a gente vai fabricando. Não tem, faltou um, ponto esquerda não vai ter mesmo, vai ser aos 10 aqui que a gente vai fazer. E virou, né, essa tradição. Como a gente estava falando, que tem símbolos muito fortes, eu acho que isso é muito legal, eu acho que ajuda muito a construir essa identidade do América. Né? Depois do hino, a gente tem o ano importante de 1952, que é a construção do estádio na rua Campos Sales, né? Lá a rua Campos Sales já era a sede do América, né, como a gente falou, desde 1911, mas o clube jogava em outros campos e tal, ali era mais sede social. E aí, em 1952, teve o estádio, e ali o time jogou por mais ou menos 10 anos, quase. E foi lá que conseguiu o último título carioca da história do clube. Faz exatamente 60 anos que o América foi campeão, em 1960, pela última vez. E tanto que o pessoal conta que o Lamartine Babo, como a gente falou, desfilou pelas ruas com fantasiado de diabo. O diabo que é o mascote do América, né? Ele vestido de diabo, virou carnaval. Pô, a América campeão. Foi o último título estadual, carioca. Essa história do diabo tem uma polêmica, né, cara? Essa história é muito boa. É muito tosca essa história, né? Em 2006, o Jorginho, técnico que passou pelo Vasco, passou por vários times aí. Ele tinha acabado de ser auxiliar do Dunga. Exatamente. Não, ele virou depois. Virou depois. Tetracampeão. Ele, evangélico, fervoroso, inclusive, eu lembro, aí eu não vou lembrar em qual time que é essa história, mas ele já tentou proibir os jogadores de falar palavrão também, e ele não fala palavrão sob hipótese nenhuma. E o símbolo do América é o diabo, sempre foi o diabo. Em 2006 ele tentou mudar o símbolo para uma águia, e obviamente foi negado. Quem é Jorginho para que se mude o símbolo do América por causa dele, né? Pô, com todo respeito, né, Jorginho? Nesse caso, com pouco respeito. Todo, mas pouco. Enfim. Não, mas não vamos entrar em detalhes de Jorginho, porque, enfim, né? Porra. O Jorginho que é a cria do América. A gente vai chegar nessa parte aqui falando de grandes jogadores que começaram lá. O América é engraçado porque ele tem muitos compositores, muitos artistas que são torcedores, né? A gente vai falar também dos torcedores símbolo. Então, não vamos botar o carro na frente dos bois. E um ano depois desse último título estadual, o time vendeu o volante Amaro para Juventus, da Moca ou de Turim? De Turim. De Turim. E com o dinheiro comprou o campo no Andaraí, e aí a rua Campos Sales virou sede social. E nesse ano o clube teve a melhor participação no Brasileirão, ficou em terceiro. Eram períodos dourados pro clube alvirrubro. O América ele parou de jogar na Campos Sales, mas ele ainda jogava muito perto. Andaraí ali é ladinho da Tijuca, ainda é bem... Na Grande Tijuca. Andaraí, Grajaú, Vila Isabel, é tudo ali na Grande Tijuca, então... Os tijucanos diriam que o Rio de Janeiro inteiro é Grande Tijuca, inclusive. E aí, o clube ainda estava ali no campo semântico, né? A gente vai chegar mais pra frente para falar de como que essas mudanças do América de local fizeram mal pro clube, mas até aqui nesse momento ainda tinha sede na rua Campos Sales, que foi muito importante para a popularização do clube, porque era um clube de bairro, as pessoas frequentavam os bailes no América, frequentavam a piscina do América, frequentavam a quadra de tênis do América, então serviu para unir muito ali, tipo, era um point de lazer da Tijuca, que serviu para construir essa identidade de local, para se relacionar com a comunidade, se relacionar com a população, e mantinha essa sede social na Campos Sales e jogava no Andaraí, que era ali perto, então a torcida também comparecia, ainda estava muito junto. E o América tem um título nacional, né, cara? Exatamente. No ano de 1982, o clube conquistou o Torneio dos Campeões, que a gente vai explicar já já o que é, mas não sem antes a gente ir pro nosso contexto histórico. Aqui aquele esquema rapidinho, contexto curto, que a gente faz no meio do programa, do ano de 1982, que é o ano do cão, pelo horóscopo chinês, como diria Jeremias, ele que botou a gente pra beber. Exatamente. Foi também o ano internacional de mobilização pelas sanções à África do Sul pela ONU. A África do Sul passando aí pelo apartheid cruel com
a população negra. Em 2 de abril, a Argentina invadiu as Ilhas Malvinas, ou Falklands, se você for um colonizadinho, e deu início à Guerra das Malvinas, que é tipo aquela partida que o time já entra para perder, né? E é uma guerra que é fundamental para a retórica nacionalista argentina e que tem papel importante na derrocada da ditadura na Argentina, que... Peraí, o meu gato tá louco com o microfone aqui, peraí, tirei o gato do microfone, ele vai ter que descer agora, que ele não se comportou. E até dizem que na Argentina o governo, a ditadura, mandou os filhos e trouxe os corpos, porque morreu muito mais argentino do que britânico. A Thatcher com o dedo coçando pra ficar pagando de militar zona. Exatamente. E cara, ditadura contra a Thatcher não tem vencedores, né? Exatamente. Quem perde foram os soldados. E essa guerra que tem muito a ver com futebol, né? Poucos anos depois, em 86, isso foi em 82, teve Copa. Em 86 teve Copa também, que é a Copa que a Argentina foi campeã, Copa no México, e a Argentina foi campeã passando pela Inglaterra com o show do Maradona. Então essa questão tem tudo a ver com futebol. Em 15 de novembro, já dando um passo aí para o final do ano, a gente teve eleições gerais para governadores. A geração dos nossos pais, dos pais da minha mãe, dos pais do Chico, foi a primeira eleição que essa galera votou, né? Pessoal lá com seus 20 e tantos anos. Meu pai tinha 19. Minha mãe tinha 20 e poucos, meu pai já com quase 30. O pessoal foi a primeira vez que eles votaram, porque o Brasil ainda estava em ditadura. A gente falou em algum dos programas atrás que a ditadura acabou em 85, e aí essa eleição em 82 é um dos passos em direção à redemocratização. Entre os nomes conhecidos pra gente aqui, batendo o olho rapidinho na lista de eleitos, tem Leonel Brizola, no Rio, que foi eleito com Darcy Ribeiro como vice. Fomos felizes já, essa cidade já foi feliz, hein, cara? Esse estado já foi feliz. Em Minas Gerais, venceu Tancredo Neves. No Pará, venceu Jader Barbalho, o estado que hoje é governado por Helder Barbalho, né, filho do Jader. No Paraná, venceu José Richa, pai de Beto Richa. A gente vê que os nomes são os mesmos aí desde 82. Em São Paulo, quem venceu foi o Franco Montoro, mas que pouco importa porque ele teve como vice o Orestes Quercia, que é o autor do célebre meme do mentiroso, caluniador e mentiroso. Mas, ao mesmo tempo, nesse ano, em 13 de dezembro, a gente teve a prisão de 91 membros do PCB por participarem do 7º Congresso do partido. Então, a gente vê que, apesar da abertura, ainda vivíamos numa ditadura. Nascimentos, em 82, a gente teve Marjorie este ano, Bruno Galhaço, Leandro Daniel. Foi neste ano que ela nasceu. Cléo Pires e Aline Moraes. Eu vou ignorar. E Aline Moraes. No futebol, nós tivemos nomes... Foi um ano, como eu posso dizer, nada menos que brilhante e especial para o nascimento de jogadores de futebol. A gente teve o Ozéia. Ozéinha da Bahia. Cláudio Pitbull. Tivemos Léo Lima. E ninguém mais, ninguém menos que Walter Minhoca, né? Walter Worm. O Minhoca. Exatamente. Worm Walter. Porra, não. Tem que... Walter Minhoca, cara. Porra, eu fiquei até desestabilizado. Eu fiquei até... Não tem palavras pra descrever, né? Eu preciso pegar água com açúcar. Enquanto isso, vou falar das mortes. Tivemos a morte da cantora Elis Regina. Grande perda aí pro cancioneiro popular. O ator americano John Belushi. A princesa de Mônaco, Grace Kelly, e o sambista paulista Adoniran Barbosa. Elis Regina e Adoniran, que fazem uma das parcerias mais maravilhosas da música brasileira, do samba, né? Tiro ao Álvaro, que musicaço, amo muito essa música. Um dos primeiros sambas que eu aprendi a gostar criança ainda. Música muito, muito maravilhosa. O gol de Sidmar, o América lutava para não morrer na praia mais uma vez. Finalmente, na prorrogação, Gilson Gênio conseguiu o gol da vitória.
torcedor do América pode acompanhar a Copa com nova disposição. Afinal, depois de um período de 8 anos... Tenta explicar aí o que é essa competição nessa loucura que era o futebol dos tempos da ditadura brasileira. Cara, a CBF inventou uma competição que era com todos os campeões e vice-campeões que já tinham ganhado as competições nacionais oficiais nos últimos anos. Tem Campeonato Brasileiro, Robertão, né? Roberto Gomes Pedrosa, Taça Brasil. E o torneio Rio-São Paulo. A CBF saiu convidando a galera, falou assim, ó, quem já ganhou, quem ficou em segundo vai jogar com a gente. Só que aí tinha 17 times para jogar. Então a CBF precisou fazer um convite, e o convite foi para o clube que mais tinha disputado na soma dessas competições, que era o América. Acabou que no fim das contas um outro time não participou, mas foi um torneio de times muito grande. Tanto que a gente vê aqui o grupo do América, era América, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Grêmio. Pô, só camisa pesadíssima. E aí os times se jogavam entre si, dentro dos grupos, eram grupos de 4 ou 5 times, tinha grupo de 5, tinha grupo de 4, e no fim das contas, quem ganha, era turno e retorno, quem ganhasse cada turno dentro do grupo passava. No grupo, o América ganhou já o primeiro turno, e no grupo C, o América levou o primeiro, o Galo levou o segundo, passaram os dois para as quartas de final. Enfrentaram-se entre si, a América ganhou por 1-0 do Galo nas quartas de final. Na semifinal empatou com a Portuguesa, Que tinha passado pelo Fluminense. E na final a América e Guarani que tinha eliminado o Bahia e o São Paulo. E na decisão, primeiro jogo 1-1 em São Paulo, em Campinas, e no jogo de volta aqui no Rio, 2-1 para o América, que pleno Maracanã, com um pouco mais de 11 mil pagantes, infelizmente não foi aquele público de Maracanã das antigas, né? Mas que contou com gols de Moreno e Gilson Gênio para bater o Guarani de Campinas. O Guarani teve o gol feito por Delém. O América entrou com Gasperim, Chiquinho, Duílio, Everaldo e Zedilson, substituído por Sérgio Pinto. Pires, Gilberto... Zedilson é bom demais. Pires, Gilberto, Eloy, substituído por João Luiz, Serginho, Moreno e Gilson Gênio, técnico Dudu. Guarani entrando em campo com Sidmar, Soter, Darcy, que foi expulso, Odair e Almeida. Ederson, Júlio César, saiu para a entrada de Henrique, e Jorge Mendonça. João Luiz, que perdeu a vaga para Delém, Marcelo e Banana, sob a batuta do maestro José Duarte. Como é que a gente não vai citar um time que tem o Banana como ponto esquerdo, né? Eu achei legal que o Guarani tem um João Luiz que saiu para a entrada do Delém, e no América tem um João Luiz que entrou no lugar do Eloy. Então, na minha cabeça, o João Luiz ele saiu do Guarani, trocou de camisa, foi pro banco do América, o cara foi e botou ele no lugar do Eloy. É isso que aconteceu, mas pouco se fala, a mídia esconde. América campeão em 1982, e aí a gente consegue notar claramente a partir da década de 80 e chegando na década de 90, a derrocada do clube para chegar no estágio triste que a gente vê nos últimos anos. Em 1993 o América vendeu o campo, né, do Andaraí, como a gente falou, ainda é ali na Grande Tijuca, ainda tem muita ligação, e em 2000 estreou no estádio Jolite Coutinho, que é em Edson Passos, que é em Mesquita. Mesquita na Baixada Fluminense é um chão. O América sempre foi conhecido por esse clube ali local, e como a gente falou, teve importância como sede social e como clube esportivo, como clube para a região da Tijuca, e foi resolver se bandear para Mesquita. Isso aí afastou muito, muito, muito o clube das suas raízes, afastou o clube da sua torcida, e eu diria que foi aí que o América começou a perder a sua grandeza, porque apesar de não perder não, porque não perde nunca, mas começou a não aguentar viver essa grandeza, porque o clube foi se afastando e foi se apequenando, né? Assim, não que seja um estádio ruim ou qualquer coisa dessa, mas não é onde o América tem que estar, né? Daí em diante, apesar de ser um clube que nunca ganhou muito, era um clube com muito respeito, com muita tradição, muito carinho. E daí em diante o clube
foi aos pouquinhos perdendo envergadura, né? Em 2006 teve um Canto do Cisne ali, que foi vice da Taça Guanabara para o Botafogo. Foi um momento que o pessoal chegou a acreditar que o América poderia voltar a viver uma taça, nem que fosse de turno. Foi um campeonato muito doido. A gente falou no programa sobre o Madureira, a gente falou bastante sobre esse Carioca de 2006, que foi uma maluquice, que a reta final não tinha... O único time grande era o Botafogo, de resto era Americano, Volta Redonda, Madureira, América, só os times menores jogando nas fases agudas do mata-mata. Só que foi meio que um canto do cisne para o América, né? 3 anos depois, pela primeira vez na história, o América foi rebaixado da primeira divisão do Carioca. Estádio Júlio de Coutinho, que a gente conversou na edição passada. O Andreso trabalhou lá. Ele fica ali entre Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, fica ali na região. E realmente foi um momento difícil. Começou o momento mais difícil da história do clube aí. Caiu em 2009, voltou em 2010, caiu em 2011, disputou a primeira divisão em 2016 e foi rebaixado, e desde então não conseguiu retornar e está nessa situação de tentar voltar. Clube que tem essa história toda que a gente falou, né? E ainda tem o clássico mais antigo, né? A gente chama o Botafogo e Fluminense de clássico vovô, mas o clássico mais antigo daqui do futebol carioca é Bangu e América, sendo disputado desde 1905. É o mesmo ano que o Fluminense e Botafogo começou. Essa situação da América na segunda divisão carioca é um pouco... Tem nossa escola de regulamentos esdrúxulos no Rio de Janeiro fez com que o América em 2017, 2018, 2019 jogasse a Série B, subisse para a Série A e não jogasse a Série A e voltasse para a Série B. Porque tem aquele negócio de playoff, né? Passam os 4 times da Série B e aí jogam com os 2 últimos da Série A uma repescagem, e aí quem passar joga a Série A no ano seguinte e o resto volta para a Série B. É uma coisa de maluco. Uma zona. E o América em 2017, 18 e 19 pegou o playoff, pegou essa repescagem aí, só chegou a jogar mesmo em 2018. Mas é isso, aí o time joga, é campeão da segunda divisão e volta pra segunda divisão. É uma maluquice. O América tá nesse limbo aí, tentando voltar. O Campeonato Carioca tem dessas coisas, né? O clube ganha o turno, mas não vai pra final, ganha a Série B, mas não sobe pra Série A. É campeão sem ganhar turno nenhum. É isso aí. E, no fim das contas, no futebol carioca, nem quem ganha, nem quem perde, ganha nem perde, né? Todo mundo perde, essa é a verdade. E quem perde bastante nessa situação são os torcedores do América, que a gente tem alguns aí que são bastante ilustres. A gente tem... Esse gancho aí tu brilhou, hein? Essa aí tu brilhou. A gente tem Alex Escobar, que o grande feito é o cafezinho com Escobar. É tomar café. Tomar café. Conhecido por tomar café. Oi, Dona Penha! Ué, eu menti? Noel Rosa, clássico Noel Rosa, Dona Ivone Lara, Monarco, Jorge Perlingueiro, aí a galera do samba, Dedé Santana... Perlingueiro, né, bebê? Calma, filho. Não, eu falei dele, pô. Mas tu falou Perlingueiro, tu inventou o nome dele. Não falei Perlingueiro, não. Falou. Não, falei Perlingueiro. Bota o replay aí. Jorge Perlingueiro. Vá. Dedé Santana, Gilberto Braga, Tico Santa Cruz, que eu não entendi direito o que tá fazendo aqui. Cara, eu não entendi também, mas ele é torcedor do América, a apuração é forte. Além disso, a gente tem que citar o Ari Fontoura, que precisamos ressaltar que não inventou o Biotônico Fontoura. Contra o que a mídia tenta fazer, exatamente, a gente acreditar, ele não inventou o Biotônico Fontoura. O Romário também, um grande torcedor do América, chegou a jogar no América no final da carreira, ser presidente do América, treinou e jogou ao mesmo tempo que era presidente e torcedor. Não, ele não chegou a ser presidente, não. Eu sei, ele se candidatou à presidência, não foi? Eu acho que teve uma tentativa de envolvimento dele com essa política aí, mas era muita... Cara, o América é referência de sujeira política, cara. É um clube que, porra...
É muita maluquice, muita maluquice. O Eu acho que Romário- ele chegou a ser sondado e não teve fechou, uma- mas teve ele se uma aposentou história no dessa, América. O último clube dele na carreira foi o América. E era torcedor do América por causa do pai, seu Edevair. E um dos torcedores mais marcantes, um dos torcedores símbolo do América, é um cara que é referência pra gente, é influência do Armário da Bola, influência do jornalismo esportivo, que é o José Trajano, que hoje tá no mundo dos podcasts, participa de vários podcasts aí na Central 3, que a gente sempre fala do nosso parceiro Leandro Yamin, e foi diretor da ESPN durante os tempos de ouro do canal. Falar de América, não tinha como falar de América sem trazer o Trajano para falar aqui com a gente, né? Como a gente costuma dizer, uma das coisas que a gente mais fica feliz aqui no Armário da Bola é quando a gente consegue trazer gente que a gente gosta, que a gente admira. E vou te falar, cara, o Trajano provavelmente a primeira referência de jornalismo esportivo que eu tive na vida, quando eu nem sabia o que era jornalismo, nem sabia o que era esporte direito. Ele era o apresentador da Copa Fox Kids e foi Pode um dos crer. primeiros, Nossa uma das Senhora! primeiras referências que eu tive quando eu comecei a prestar mais atenção nessas coisas e tal. Trajano estava na ESPN, um dos grandes responsáveis, direto e indiretamente, tanto como apresentador, como comentarista, quanto como diretor e construtor da ESPN, né, Brasil. É um cara, referência máxima. Acho que foi a primeira referência que eu tive de jornalismo esportivo na vida. Cara, é inacreditável pra gente estar botando o Trajano aqui. É uma felicidade sem igual. Vou rasgar essa seda mesmo. Muito obrigado, Trajano, pela disponibilidade, pela generosidade, pelas histórias que você trocou com a gente. Estamos muito felizes com a sua companhia. Caraca, a Copa Fox Kids com o Trajano apresentando essa aí, tu resgatou lá do fundo da minha memória. A gente... a referência que eu tenho é essa. Muito bom. A gente entrevistou o Trajano, toca aí o áudio com esse craque do jornalismo. A gente tá fazendo uma série sobre futebol carioca, a gente falou sobre Bangu, falou sobre Madureira, falou sobre o Serrano, e a gente falou bastante, um tema que a gente abordou muito, é a importância desses clubes de menor investimento para os bairros e comunidades locais. A gente queria saber, primeiro, como surgiu essa sua paixão pelo América e como que a Tijuca se mistura com isso. Bom, a Tijuca era o América era a Tijuca. Isso foi durante muitos e muitos anos, desde a fundação do América em 1904, por aí. E isso perdurou durante muitos anos, né? O América era a Tijuca, na rua Campos Salles. E eu fui morar ali, eu garoto. Eu morava no Catumbi. Eu me mudei com meus pais, se mudaram para a rua Afonso Pena, que era paralela. Eu dava para ver da sacada do prédiozinho de 3 andares que eu morava, dava para ver a bandeira do América hasteada no mastro, porque naquela época não tinha aqueles prédios todos que tem ali da Praça Afonso Pena. Bom, e a proximidade foi talvez o maior responsável a me encantar pelo América. E aí meu pai começou também a frequentar, a ser diretor do departamento histórico, de infanto juvenil, e eu era aquele garoto que tinha o América como o jardim da minha casa, o salão da minha casa, o recreio. Eu chegava da escola, deixava a pasta do colégio que eu estava no São Bento em casa, trocava de roupa e ia para o América para jogar futebol de salão, vôlei, basquete, natação. Fui criado ali, vi muitos jogos ali. Então a Tijuca e o América, tanto que eu tenho um livro até chamado Tijuca América, que eu juntei, como fosse uma palavra só, eu invento uma história, mas está muito contado ali no livro Tijuca América. A paixão, eu tinha 7 para 8 anos, quando me mudei, e de lá para cá, estou com 70, vou fazer 74 agora esse mês, não acabou nunca, apesar de tudo que acontece com o meu querido América. Uma das coisas que a gente falou no programa foi da mudança do estádio para Mesquita, lá para o Jurite Coutinho. O quanto você acha que isso pesa na perda de importância no cenário carioca e nacional do clube? Bom, primeiro, os mais novos, como vocês, falam da ida para Mesquita, né? Aliás, eu nunca soube ter Mesquita, eu chamo de Edson Passo, sei lá o que e tal. Bom, ninguém sabe direito onde fica, né? Mas o América
Não foi a mudança para Mesquita. A mudança mais incrível, e terrível e triste foi de Campos Sales para o Andaraí. Do Andaraí que foi para Mesquita. Então, na hora que o América abriu mão do seu campo, era no seu campinho, tá certo? Era um campo pequeno, o estádio de Campos Sales. Mas na hora que o América foi para o Andaraí, chamado estádio Voney Brown, hoje é um shopping lá e tal, nunca conseguiu fazer dali um estádio. Era arquibancada de madeira, igual aquelas arquibancadas que se montavam no carnaval, né? De ferro. Não podia ter grandes jogos, eram só jogos contra times pequenos. Então o América ficou descaracterizado ali, saindo de Campos Sales e indo para o Andaraí, onde só tinha um campo de futebol. Em Campos Sales tinha um campo de futebol e a piscina, que a gente chamava de banheirão, que era uma merda, mas a gente se divertia com ela. Mas tinha ginásio de futebol de salão, o América foi campeão. Aliás, o futebol de salão foi fundado no América, né? O América foi campeão de futebol de salão, nos primórdios, quando a gente chamava de futebol de salão, não de futsal, aquela bola pesada. Sim. Tinha um ginásio de vôlei, tinha ginásio para basquete e futsal, futebol de salão. Quer dizer, então ali era o América. Quando o América foi para o Andaraí, deixou de ser o América. E o clube social ficou em Campos Sales. O clube social e nada, para mim, é a mesma coisa. Porque a Tijuca não é mais aquela Tijuca quando eu me mudei para lá, a Tijuca dos meus pais. Mudou. A caracterização do bairro também influenciou muito. Quer dizer, as pessoas, o tijucano, que é um bicho complicado, ele tinha muito orgulho de o América ser dali. Havia uma disputa entre o América e o Tijuca Tênis Clube. Mas o América tinha um futebol. O Tijuca tinha um grande time de basquete e de vôlei. Sim. Mas nós tínhamos o futebol, que era o nosso orgulho. Então quem mandava na Tijuca era o América. Quando o América foi para o Andaraí, o Tijuca conseguiu se sobreviver. Agora, o lado social foi diminuindo porque aquelas pessoas do bairro ou morreram ou tinham uma vontade de sair fora da Tijuca. Alguns filhos daqueles que eram tijucanos mesmo, de quatro costados, e estavam ali, o pai, o filho, o Espírito Santo. Então, eles foram para a Barra da Tijuca, foram para a Zona Sul. Então, quem se mudou para a Tijuca, para ocupar o lugar desses aí, foi um pessoal que era do subúrbio, para dar uma certa ascensão social. Ótimo, bem, maravilha, todo mundo sobe um pouquinho o degrau, tem seus desejos, tem que realizar e tal. Só que eles levaram para a Tijuca, ninguém ali era América. Os caras que se mudaram para lá não tinham nenhuma relação com o América. Eles achavam o América o segundo clube. Mas ele era o Flamengo, era o Fluminense, era o Vasco, Botafogo. Em termos de futebol, o América e nada era a mesma coisa. Então o bairro se transformou, o bairro se desfigurou, vamos dizer assim, e o América foi nessa. O América ajudou a mudança do bairro. Então aquele clube social que ficou durante anos, que agora é um retrato na parede, que foi destruído, vai ser um shopping também. O pessoal adora shopping, né? Vai ser um shopping e a sede social vai ser no terraço. Vão fazer uma piscina no terraço, um ginásio de basquete, que para mim não tem valor nenhum. O América, para mim, é o time entrando em campo, né? Jogando no Maracanã. Eu sonho um dia ainda, antes de morrer, de ver meu América jogando no Maracanã. Porque todo ano, agora não, ele está no purgatório, né? Não, é uma coisa meio louca esse regulamento. Ele não disputa nem a A nem a B. Mas o meu desejo é que um dia o América volte a jogar no Maracanã, como eu vi durante anos e anos e anos da minha vida. E nesses últimos anos de dificuldade, o que pesa na torcida? Como manter essa paixão pelo clube, mesmo com tanta dificuldade? Você acha que é tradição, história, proximidade? O que pesa na hora de torcer para esses clubes que não são agora o Flamengo, o Vasco, os clubes que estão disputando os principais campeonatos? É mais ou menos aquilo que se aplica para outras coisas. Olha, quem torceu, torceu. Quem não torceu, não torceu. Sabe, quem é América, é América. Quem não é América, não vai ser América nunca mais. Sabe? Então, quem é América hoje é aquele cara, primeiro que é meio louco, né? Meio perturbado. Mas tirando a brincadeira de lado, é aquele cara que já torce há muitos anos. O pai torcia, o avô torcia, um tio torcia.
de garoto. A torcida tem alguns jovens, mas é uma torcida mais velha que vai morrendo, vai desaparecendo. Quer dizer, é muito difícil o time como o América sobreviver, muito difícil. Então, porque o time para sobreviver, e o futebol brasileiro também tem tanta merda junto, quer dizer, você precisa de... O América deu muito azar entre as 1950 e 1960. Porque se você é campeão, se você tem jogadores, tem ídolos, tem jogadores da seleção, a torcida vai crescendo. O América perdeu a sua torcida, começou a perder, quando o Botafogo explodiu, o Botafogo de Garrincha. Porque o América foi vice-campeão em 50, um campeonato estava ganho, vice-campeão em 54, vice-campeão em 55 e foi campeão em 60. Se ele, em vez de 3 vice-campeonatos, tivesse vencido pelo menos um, além do de 60, ele teria, mantido, mas não. Aí surgiu o Botafogo de Garrincha, em 57, antes, em 57 campeão, timaço. O Botafogo foi tendo uma torcida gigante, o América foi encolhendo. Aí veio na década de 60, o América ainda resistia. O América tinha bons jogadores, faziam brilhareco nos campeonatos. Aí desistia Campos Salles, mas aí Campos Salles foi embora, o time acabou não sendo aquilo, não ganhava mais nada, ganhou ali a Taça Guanabara de 74, mas era uma coisa esporádica, aqui e ali. É muito triste a história de um time que você tem paixão, torce por ele. É muito louco isso. Você não pode imaginar o que é o meu sacrifício. Não é sacrifício nenhum, porque eu torcer pelo América não é sacrifício. Mas uma certa mão de obra, vamos dizer assim, um cara que mora em São Paulo, como eu, com a idade que eu tenho, acompanhar o América. Eu, por exemplo, às vezes à tarde, quando o América joga na Série B, eu boto na TV Ferge no meu computador. Coisa meio ridícula, né? Você acompanhar um jogo na TV Ferge, às vezes não passa também. E se sai um gol, eu grito na janela, gol, os vizinhos pensam que eu sou louco, porque ninguém sabe que tá passando um jogo naquela hora, sei lá, esse cara é doido, pô. Né? Aconteceu um jogo de aqui em São Paulo, não tá jogando com o time daqui, e o maluco tá gritando gol na janela, porque é o gol do América lá na Rua Bariri, ou lá mesmo em Mesquita e tal. Mas sei lá, eu tenho a minha paixão, tenho minhas camisas, faixas, me comunico com os amigos americanos, vibro quando o América vence, mas eu sinto que eu faço parte de um grupo que vê a história indo embora. A história não vai embora nunca, quer dizer, o time, o clube, isso tudo acabando, diminuindo. Tem um amigo meu, o Filipinho, você conhece o Filipinho? Dono do Bar Madrid? Sim. O Bar Madrid é o meu recanto lá no Rio, é o local que eu escolho sempre que eu vou ao Rio. Faço plantão ali, permanente no Bar Madrid. O Filipinho, que é América doente também, daqueles, o cara tem que ser América e América doente. Ele defende quando a América começa a perder muito na Série B, ele fala que o América tinha que acabar, para a história ser preservada ainda. Ele fala, se o América continuar essa trajetória, perdendo, nem a história mais vai ser preservada. Falando de futuro, né? Você falou que dessa questão toda, da dificuldade hoje em dia. Eu queria saber se você vê com algum otimismo os próximos anos do América e se o clube fosse recuperado, por onde passa essa recuperação para ela ser bem feita? Não vejo futuro. Não vejo. Pode ter um futuro social, que não me interessa nenhum, com essa obra lá no shopping, que vai ser usada por gente que não é América, quer dizer, não tem nada a ver com a América. Uma sede social em cima de um shopping, pessoal na piscina, não cagando e andando, quer dizer, não são torcedores do América. Meu lado é o futebol. Mas eu não vejo, mas é um time muito endividado, não tem torcida, um estádio lá na Baixada Fluminense, sabe? Quer dizer, muita dificuldade para a gente sobreviver. Não sei, eu não defendo a tese do Filipinho, que tem que acabar para a história ser destruída, para não destruir a história. Eu prefiro, como diz o hino, torcer até morrer. Mas eu vejo que não vejo futuro, infelizmente. A gente vai gramando, e eu acho que vai ser assim. Isso acontece com a América. Eu sou de uma geração, eu venho de longe. Quando eu acompanhava o Campeonato Carioca, era um campeonato que a gente se orgulhava dele. Madureira era o Madureira do bairro, Olaria era do Olaria, o Bom Sucesso era Teixeira de Castro, sabe? Bangu era Bangu. Então tinha torcida local,
tinha torcida local, tinha orgulho do bairro. Essa coisa do bairro ser modificado, ser agredido, ser transformado, mudou muito também, sabe? Esses times de Audax, essas coisas, nunca sem torcida, times biônicos, sabe? Não tem nada a ver. Então, o América é um time que vive do passado, um passado glorioso, tem muita história, teve muitos craques, muitos campeonatos, muita história maravilhosa, e tem um futuro, e não tem futuro. Infelizmente não tem futuro. Eu acho que os mais jovens aí, que às vezes me encontram comigo, falam, Ameriquinha. Aliás, isso é uma coisa muito engraçada. Eu chamo de Ameriquinha e os mais velhos não gostam. Acho que esse diminutivo é pejorativo. Manda uma merda quando falam isso. É carinho, pô. Não, eles querem que chame de mecão. Eu digo mecão que é ridículo. Essa bosta, hoje em dia, eu chamar de mecão, porra. Você entendeu? Eu chamo Ameriquinha porque é simpático, é carinhoso. O mecão. Que mecão? Mecão foi lá em 1913, 16, 22 e 60 que a gente ganhava. Agora não tem nada de mecão. Agora é Ameriquinha. Simpático. Um time que tenta ser querido por todo mundo, que tenta sobreviver. Mas eu não vejo futuro. A gente tenta sobreviver, mas vai ser muito difícil. O que a gente tinha era isso. Maravilha. Muito obrigado pela participação. Você não tem ideia da honra pra gente que é contar com a sua participação aqui, Trajano. Obrigadão, um abraço aí. Vou ouvir. Me dá um toque quando você Pode deixar. botar no podcast. Pode deixar. Lá. Tá Falou, bom, valeu. Abração. Um abraço. Tchau. Tchau. Bom, e é isso. Fica difícil falar qualquer coisa depois que um cara com esse conhecimento de futebol, com esse conhecimento de América, dá uma entrevista dessa pra gente, né? De América, de Tijuca, de Rio de Janeiro, de futebol, de jornalismo. A gente trouxe um cara realmente, como a gente falou, né? É muito referência, é muito prazeroso pra gente estar compartilhando nosso espaço aqui, nosso podcast com gente tão importante. A gente falou dos torcedores ilustres do América, mas o time também teve vários jogadores grandes e nomes conhecidos que fizeram fama tanto no clube quanto fora dele. Não, o América ele já teve 57 jogadores convocados para a seleção brasileira. É um número muito expressivo para um clube que não é o principal da sua cidade. E no primeiro jogo da história da Amarelinha, contra o Exeter City, na época nem era Amarelinha, né? Foi um jogador do América que fez o gol da vitória, fez o segundo gol. Foi 2-0 e o segundo gol foi do americano Osman. O clube também teve jogadores convocados para a seleção em Jogos Olímpicos em pelo menos 2 oportunidades. O lateral Terezo nas Olimpíadas de Munique em 72 e o atacante Jarbas nos Jogos de Montreal em 76. Ainda no América, o lateral Jorginho, que a gente falou lá em cima, conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 83 e no Campeonato Mundial Sub-20 desse ano no México. Ele foi aí o último cara mais famoso a ser convocado enquanto ainda era jogador do América, né? Ele, em 83, ainda era atleta do clube. E depois ele viria a ser um cara que estourou, jogou em clubes muito grandes, jogou Brasil afora, foi tetracampeão em 94, né? Cria do Mequinha. Além disso, o clube teve outros jogadores famosos. Belfort Duarte, como a gente já falou, Almir Pernambuquinho, Carlos Germano, goleiro, Djalma Dias, Edu Antunes, que é irmão do Zico, e é ídolo de essa geração do Zico. Tem vários jogadores que dizem que tem o Edu como ídolo, e rola essa lenda que ele jogava mais que o Zico, mas que teve muitos problemas de lesão. Gilberto, lateral da seleção, Heleno de Freitas, que se tornou ídolo do Botafogo, Júnior Baiano, Luizinho Lemos, Marinho Pérez, Maurício, do Botafogo, que fez o gol em 88, naquele Campeonato Carioca, Romário e Zagallo. E numa nota, né, um pouco mais recente, um pouco talvez menos estrelada, o América foi casa de nomes como Silvio Luiz, aquele goleiro que era do São Caetano, no auge do São Caetano, ele passou pelo Mequinha, e o atacante Jean, o atacante que não sabia chutar. Exatamente, o atacante que não sabia finalizar. Que ele fez 3 gols numa final de Carioca pelo Flamengo contra o Vasco e saiu de campo falando, realmente, esse é um ponto que eu não sou muito bom no meu jogo, que é chutar, e Só isso. Tô trabalhando para melhorar. E não melhorou. Hoje, os líderes do elenco são o goleiro Deola, ex-Palmeiras, e Wagner Diniz, ex-Vasco. A galera aí, palmeirense e vascaína,
Teve calafrio, inclusive, agora. Tá, fez um... Nossa, calafrio, O Edu Antunes, cara, que a gente falou, Edu Antunes Coimbra, né? Ele foi um cara muito importante. É o maior ídolo da história do América, considerado, e acho que não tem nenhuma discussão. Fez 212 gols pelo clube. E chegou a jogar na seleção. Foi um cara muito importante. Rodou depois, jogou no Vasco, jogou no Flamengo, jogou no Bahia. É um cara com muita identificação com a América e de muita importância para essa geração que viria, né? Essa geração, como você falou, dos anos 80, muitos caras desses tinham o Edu como inspiração. A sede da rua Campos Salles foi praticamente abandonada, por muitos anos teve um debate político, mas ela acabou sendo demolida e está sendo construída um centro comercial com a sede social do clube em cima. Essa construção começou, se não me engano, foi no final do ano passado. Não sei se foi demolição no final do ano passado e a construção, agora acho que foi isso. No finalzinho do ano passado foi começada a demolição. E agora em 2020, não sei como é que ficou, por causa de pandemia, essas paradas, a construção desse shopping que vai ser a sede do América em cima. Foi um debate político bizarro, cheio de interesses e calotes e dívidas. E eu lembro desse papo se arrastando por muito tempo. E é uma encruzilhada, né? Assim, eu acho que ao mesmo tempo que, poxa, demolir a sede social tão tradicional enfim... É complicado, né, cara? É uma história que se vai, é uma história que se desfaz. É patrimônio histórico, cultural, carioca, brasileiro, do futebol. Sim, mas ao mesmo tempo, eu acho que o América, vendendo esse espaço, ainda que para um shopping, é uma forma do América ganhar dinheiro, que o América é dono do terreno, vai explorar comercialmente esse local. E manteve ali, vai construir uma sede em cima. Então não vai abrir mão da sua sede. Não é como se tivesse também só feito um shopping, uma coisa ali pasteurizada e insignificante para a história. Assim, o clube manteve a sede, vai ter piscina, vai ter quadra de tênis, vai ter a sede social, salão, essas coisas no alto do shopping, ao mesmo tempo que explora que é uma nova fonte de renda, que é uma das maiores dificuldades desses clubes, né? Ganhar dinheiro. E, enfim, eu tenho um pouco... Eu sou um pouco dividido. Eu não acho tão ruim essa saída não, sabia? Mas essa discussão fica para outro momento, quando a gente for discutir patrimônio histórico, quando a gente for discutir preservação dos monumentos do futebol. A gente vai chegando agora ao fim de mais uma edição do podcast do Armário da Bola, de mais uma edição da nossa série especial sobre futebol carioca. Falamos da quinta força do futebol do nosso estado, falamos do América, grande clube, muita história para contar e a gente só pode torcer até morrer para que o clube volte a brilhar, que só faria bem pro futebol do Rio de Janeiro. Chico, seu destaque final. Meu destaque final é para essa paixão. O América é vermelho, é cor de paixão, né? E é um clube com a torcida muito apaixonada, cara. É um clube com a torcida pequena, obviamente, mas é uma torcida apaixonada e é um clube que desperta o carinho dos cariocas. É um clube, como a gente falou, com símbolos muito fortes e com identidade muito forte. Não é à toa que é um patrimônio esportivo, cultural carioca. E que a gente fica na torcida, né? Para ser um clube que volte a buscar esses voos mais altos, que volte primeiro à primeira divisão, que volte a jogar competições nacionais, se possível, que venham novos tempos aí para a América, para o nosso Mequinha, porque, como você falou, a gente quer torcer, até morrer. Porque a torcida americana é toda assim, né? A começar por mim. A gente agradece a todo mundo que ouviu, pede perdão pelo vacilo mais uma vez de não ter publicado o programa semana passada. Vamos nos esforçar para que isso não aconteça de novo. A gente quer ter Armário da Bola sempre. E quando não tiver, a gente avisa antes. Não ser de surpresa. Segue a gente nas redes sociais. Estamos em tudo quanto é lugar como Armário da Bola. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Grande abraço. Valeu!
Envergonhado. Filha da puta. Ô, Justo, vai tomar no cu! O pai dele e a mãe dele escandalizados. Puta! O time é uma merda, você vai querer gol, pô. Faz um, leva três, a defesa é uma merda.